Olá, povo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Poa com Azardo. Preparem-se para conversas inteligentes, insights provocativos e descobertas com lideranças de Porto Alegre. Vocês podem até tentar, mas vai ser impossível dizer que a política não faz parte de tudo no nosso dia a dia. É por isso que nesse espaço a gente vai conectar ela com empreendedorismo, economia, cultura e acontecimentos do mundo e buscar soluções aqui para nossa capital, Porto Alegre. Eu sou a Júlia Zardo, empreendedora, e toda quinta-feira, às 9 da noite, a gente se encontra aqui com lideranças que fazem a diferença para a sociedade. E hoje a gente vai conversar aqui com a Luciana Fonseca, que é sócia e fundadora e diretora do Instituto Cidades Responsivas e da Escola Livre de Arquitetura. Ela, doutora e mestre em urbanismo pelo Propur, pela URGS, chapter leader de urbanismo do Grupo OSPA e coordenadora de MBA Cidades Responsivas. Com Luiz Villanova, que é consultor e pesquisador de edificações em altura, mestre em arquitetura e urbanismo pela Mackenzie, doutorando em arquitetura pela Propar URGS, membro do Council on Tall Building and Urban Habitat e colunista do Caos Planejado. E também com Ricardo Ruschel, que é arquiteto, especialização em gestão de negócios da construção civil, sócio fundador da Smart Arquitetura para a Vida Contemporânea, vice-presidente da ASBEA-RS, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e laureado com o Prêmio Arquiteto do Ano 2016 pelo Sindicato de Arquitetos do Rio Grande do Sul. O nosso papo de hoje é sobre os atrasos na atualização do Plano Diretor de Porto Alegre e o quanto isso vem impactando no desenvolvimento ou não da nossa capital. Eu quero agradecer, então, aqui a Lu, Luiz, o Ricardo, por estarem aqui para poder tocar esse papo com a gente, né? E antes da gente passar aqui para a minha primeira pergunta, eu queria agradecer ao nosso parceiro aqui, a Companhia das Águas, que entregou as águas para a gente, perguntar se vocês preferem água com gás ou sem. Sempre com. Com gás. Com, todo mundo com. Acho que o arquiteto gosta de água com gás. E café. E o café também. Obrigada, Júlia. O nosso parceiro Origem, que mandou os cafés pra gente aqui, pra gente poder acompanhar esse momento aqui de conversa. Perfeito. Eu vou começar largando essa pras mulheres, então, aqui, pra Lu, minha colega, já foi minha professora, hoje minha colega de bancada, pra te tentar sintetizar, e depois os colegas vão conseguir continuar pra gente, o que é o plano diretor? É uma excelente pergunta, tá? Eu acho que a gente podia dividir ela no que foi o plano diretor e o que deverá ser o plano diretor. Eu acho que a gente está num momento de transição desse conceito de planejamento. Então, eu vou dizer assim, o plano diretor a gente vê como um instrumento normativo, né? A partir do qual a cidade se desenvolve. Mas, dado o fato de que a cidade é esse sistema causal que existe por ação e reação, né, a gente tem um plano diretor com uma ótica modernista, né, que é uma reação à baguncinha, ao caos da Revolução Industrial, só que a gente continua com esse plano até o tempo contemporâneo, né? E ele é normativo, ele é extremamente impositivo, ele atualmente é muito difícil de ser monitorado, então a gente já entendeu que a gente tem que transformar isso. Agora a gente está buscando como fazer para a gente trabalhar, né, com um sistema de planejamento que seja voltado para a ação e para a gestão, né, e não para a normatização, fundamentalmente. O que vocês contribuem aí para a gente desses conhecimentos do dia a dia de trabalho de vocês também, né, com o plano? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Júlia, muito bacana a tua iniciativa, e das boas-vindas também a Luciana e o Luiz, né? Eu aprendo muito com eles, porque de todos aqui da bancada eu sou, digamos assim, o que menos tem grandes estudos, né, aprofundados em relação ao tema urbanismo, né? Eu admiro muito trabalho que a Luciana faz lá no Instituto de Cidades Responsivas, o próprio Luiz, né, grande parceiro de projeto, né, Luiz, muitos projetos fizemos juntos, e agora o Luiz está indo para outros lados muito bacanas também. Acho que assim, eu leio muito as colunas dele no Caos Planejado, né, muito legal. E o que eu vejo dessa história, assim, acho que a Luciana pensou bem, e a grande preocupação que eu começo a observar em relação aos planos diretores das cidades brasileiras, principalmente, é o tempo que se leva entre a revisão de um plano e outro, sabe? Ele fica totalmente obsoleto. A gente começa a ver agora o nosso plano, a revisão do plano do PDDUA foi em 99, não, foi em 2010, se não me engano, né? 2010, né? A última revisão.
Já se passaram 14 anos, a gente teve uma pandemia no meio, né? As cidades mudaram, as pessoas mudaram, e a gente vai esperar mais 10 anos para ter uma nova revisão. Então, isso para mim é a grande preocupação que eu vejo, sabe, em relação aos planos diretores, e o quanto esse instrumento ele é obsoleto. E eu concordo com a Luciana falando sobre isso, sabe? O quanto ele é obsoleto. Por outro lado, claro, ele é, digamos assim, a principal lei de uma cidade, né? É aquilo que eu acho que, assim, e é legal, de certa forma, que a atual gestão da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ela está colocando um protagonismo bacana em relação a isso, sabe? Que as pessoas estão discutindo, leigos, né? Não arquitetos estão discutindo sobre o plano diretor, que é uma coisa que há 10 anos atrás, quer dizer, eu estou há 25 anos de formado, não se falava muito isso, né? E eu acho que é legal, é uma pauta que está vindo mais à tona, e eu acho isso muito importante ter essa discussão. Mas eu acho que, assim, a forma de se fazer isso tem que mudar. Acho que não pode ser da forma como tem sido feito hoje. Eu acho que o que movimentou, assim, muito isso foi as últimas votações agora do Conselho, que a gente teve. Antigamente tinha 1.000 e poucas pessoas que iam votar, normalmente com uma única ideologia, e aí nós começamos a movimentar a população para que entendesse um pouco mais a respeito disso, e aí a gente teve um número de quase 9.000 pessoas que foram votar agora nesse último Conselho. Eu acho que as pessoas entenderam que o plano diretor ele é uma coisa para todo mundo e não só para arquiteto na hora de fazer projeto, né? Que na verdade, não sei, Luiz pode dizer para mim, mas eu acho que o plano ele não deveria, no meu entendimento, ditar sobre arquitetura, e sim sobre cidade, né? E eu acho que hoje ele dita muito sobre arquitetura. Sim, com certeza. E complementando até que o Ricardo e a Lu falaram, né? O plano, um grande problema dos nossos planos diretores, e como a gente está falando especificamente aqui de Porto Alegre, mas no Brasil em geral, é que ele é pensado para uma cidade do zero, como se não houvesse uma cidade existente, edificações existentes, leis anteriores existentes que fizeram a cidade crescer, emergir, né, e se moldar como ela é. Então isso é basicamente assim o principal defeito assim é pensar essa cidade do zero. Essa cidade do zero como ela fosse uma terra arrasada, assim, sem nada construído, e a gente agora, daqui a 10 anos, que nem o Rucho falou, ela vai estar pronta. Não, isso não é irreal, é totalmente irreal, né? Então, e também, botando essa questão da arquitetura, que ele acaba, além de pensar do zero, ele pensa muito específico no lote privado, né? Que é onde se realiza a arquitetura, e não num desenho de cidade, né? De como a gente quer a cidade, como a gente quer ver a cidade, né? E e acrescentando, nada, nos dias atuais, nada mais certo e justo do que colher dados para se pensar o futuro de uma cidade, né? Coisa que há anos e anos não existia, né? Essa facilidade, digamos assim, de coletas de dados. Né? Esse é o tema do que foi o que deve ser, né? O que será. Porque e a ideia do desenho dinâmico, né, que a gente tem trabalhado muito dentro do Instituto, assim, como é que a gente faz um plano que é dinâmico? Quer dizer, a gente tem uma ideia de um plano que é um desenho que depois a gente vai ficar criando normativas para que aquele desenho seja soberano, né? Acontece que no nível que a gente tem de cidade atualmente, assim, a especialização, complexidade, heterogeneidade, tudo isso impossibilita que o plano possa prever todas as possibilidades de desenho e possa, então, normatizar sobre elas. Sim. Então, nosso plano tem que ser muito mais criado para uma gestão que possibilite a dinâmica urbana, né, e que ela tenha uma certa autonomia. Né? Acho que a cidade responsiva, a Júlia comentou antes, assim, muita gente votou, é interessante envolver as pessoas. Mas é interessante envolver as pessoas que elas tenham também responsabilidade de conhecimento, sabe? Para que a gente também tenha uma devolutiva mais consistente, né? Sim. Que as pessoas saibam entender aquela história de que elas são parte do sistema, né? O sistema de planejamento tem isso, assim, a gente adora botar culpa em alguém, né? Isso é porque fulano não fez, é o outro que não tapou esse buraco, né? Mas é a gente que é o engarrafamento, aquela velha historinha, eu falo isso o tempo inteiro, não me canso de repetir, porque, não, eu tô preso no engarrafamento. Não, desculpa. Tu é um deles. Tu é o engarrafamento. Sim, faz parte dessa cadeia. Então, a gente é a cidade. O plano tem que ser feito dessa maneira, né? O protagonismo do usuário e realmente, né, muito voltado à questão da dimensão urbana, né? Porque também o tempo que se perde numa ótica de regulamentação de lote, a marquise para lá e para cá, sabe? Assim, o esforço do sistema de planejamento, a equipe que tu tem que ter para monitorar aquilo ali,
sabe? Por que que essa equipe não está mais voltada, então, a entender a infraestrutura da cidade, onde realmente ela é carente de atenção nesse sentido, e liberar essa ação, né, para essa responsabilidade humana, né, absorver ou não. Claro. Né? Até porque eu acho que, pensando assim nas cadeiras de projeto, eu tive alguns períodos também trabalhando no escritório que projetava edifícios de moradia, também ali com a função da Smart vai poder confirmar pra gente. O plano, ele quase que nos corrompe a gerar uma arquitetura que não seja tão agradável assim. Se eu fizer uma sacada aqui ou uma janela diferente, eu tenho uma área no adensável maior, se eu jogar isso para cima ou para baixo. Eu acho que ele realmente interfere muito mais na questão de arquitetura e muito menos no que a gente entende de cidade, de urbanismo, né? Não, e isso que tu tá falando é bem verdade. E é quase que na verdade é uma convicção isso que a gente tem, que quanto mais regulador for o plano diretor, pior é a arquitetura da cidade. E isso é diretamente ligado, é impressionante, assim. Então a gente vê cidades, o próprio caso agora de Gramado, né? O plano diretor de Gramado, assim, é um dos planos mais reguladores que existe. Eles regulam tudo, tudo. E a gente vê a qualidade, né, que se tem ali, né? Assim, sem entrar tanto no mérito, mas é fato isso, né? Então, isso é diretamente ligado, sabe? E isso é algo que eu acho que os planos diretores não devem estar se preocupando com isso. Né? Eles têm que pensar mais na cidade. E nesse ponto, de novo, né, o que a gente vem acompanhando dessa revisão do plano diretor é que sim, eles vai ter uma preocupação mais com a cidade, mais com os espaços públicos e menos com o lote privado. Sim. Que é um pensamento para o futuro, assim, né? Porque, como a gente está falando aqui, o plano, ele pré-estabelece a nossa volumetria da cidade. Ele não te dá margem para tu correr para cá, para lá. Tem que estar sempre dentro daquela... Como se fosse uma casca, né? Que são as nossas regras que a gente tem que obedecer quando vai construir dentro do lote privado. E também, peguei uma palavra que o Ruschel falou, agora acompanhamento, que a Luciana falou. O papel do plano diretor seria acompanhar o desenvolvimento, ver por onde a cidade está crescendo, está querendo crescer, e ir acompanhando anualmente, não simplesmente fazer as regras agora em 2024 e só em 2034. Vamos olhar o que aconteceu, vamos corrigir isso aqui. Não. O plano diretor tem que ser um movimento constante, uma coleta de dados constante. É um desenho dinâmico, né? Mas para isso tem que ter parâmetro, né, Para Luiz? isso tem que juntar dados. Como é que monitora o abstrato? Como é que se monitora a retórica? Sabe, nesse ponto eu achei uma coisa muito interessante, porque a gente tem um grupo lá das BEA, que é um grupo de trabalho que trata especificamente sobre o plano diretor. A gente iniciou esse grupo, até o Luiz fazia parte, né, durante muito tempo. A gente iniciou esse grupo no intuito de ter algum tipo de colaboração das BEA na revisão do plano diretor de Porto Alegre. A gente acabou desdobrando até uma série de assuntos, porque tem outras cidades que compõem a regional das BEA, né? Então, assim, a gente acabou falando sobre o litoral, o interior do estado e tudo mais. Mas daí, esses dias, a gente fez uma call com o pessoal lá de Curitiba, que é do IPUC, que é do Instituto de Planejamento de Curitiba. E foi uma coisa muito interessante, porque é um instituto que existe desde 1965, acho que 65, né, Luciana, se não me engano, mais ou menos nessa época, né, já teve como presidentes o Jaime Lerner, enfim, uma série de personalidades, assim, muito influentes da arquitetura e da política, obviamente. E é muito legal que agora, nesse momento, ele funciona como uma espécie de uma autarquia, e isso é algo que a gente, inclusive, junto às BEA, né, uma bandeira que a gente levanta muito, que Porto Alegre precisa, sim, ter um instituto de planejamento, né? Pode até ser uma secretaria de planejamento, mas, enfim, que tenha que ser um ente mais, digamos, isolado, mais forte, né? Que tenha que ser dado mais força para esse sistema, né? E que possa, assim, talvez daqui a pouco ser transformado numa autarquia, numa empresa pública, que nem é em Medellín, né? E que essa instituição ela olhe com todos os olhos para o planejamento urbano de Porto Alegre, não só em relação a espaços públicos, mas tem que falar sobre transporte público, mobilidade urbana, uma série de coisas. E agora, no IPUC, eles estão montando um núcleo que é só o núcleo de monitoramento da cidade. Aí o ponto de ação.
Porque daí tu consegue tomar ações mais rápido se tu monitora, né? A partir do momento em que tu regulariza demais, bota muitas normativas, tu fica mais preso nessa questão de precisar estar revisando ele a partir do momento em que tu vê que não funciona, né? Mas tu tem que... Eu acho que o calcanhar de Aquiles aí é saber o que monitorar, tá? O que não, como? Porque se você vai olhar as cartilhas de plano diretor, a gente estava estudando agora, a gente tem trabalhado dentro do Instituto com revisão de plano, etc. Eu fui dar uma olhada no material que tinha, né, o mais contemporâneo acerca disso. Qualquer um dos materiais que a gente veja, todos eles têm ali a necessidade de monitoramento. Tem lá a estruturação, ou mesmo a conceituação, né? Políticas de desenvolvimento econômico, é assim, assado, monitoramento das políticas. Tá, monitoramento como? Tá, política de habitação, habitação, isso, aquilo, monitoramento, como? A gente desenvolveu o índice de acesso habitacional agora para isso, para você ter um número que possa indicar para a cidade, para o sistema de planejamento, se ela pode ou não adensar. Então, se a gente se está regulado a oferta e demanda, tá tudo certo, está um pouco ruim para o mercado, entendeu? Sim. O mercado já vai, é o caso de Porto Alegre, saiu agora com 31%, a gente considera 30%, né, aquela linha de corte do equilíbrio de mercado. Agora, eu tenho lá uma cidade que tem 80% de índice de acesso, tá muito caro, eu tenho que liberar a oferta, né, para ter uma regulação disso. Até essas cidades com índice super alto são as cidades que mais vão ter habitação irregular também. Então, o que o sistema público vai fazer? Eu vou aumentar índice, sim, eu vou densificar, eu vou criar área de expansão, né, urbana, eu vou investir em habitação de interesse social, vou criar essas políticas sociais para que exista mais moradia. De outra parte, o mercado também vai entender, que bom, vou investir aqui. Tá, mesmo assim, daqui a pouco a gente perde os nossos investidores aqui de Porto Alegre, vão para outro lugar, porque lá o mercado está melhor. Bem, mas é a dor e a delícia de existir de maneira responsiva, né? Agora, assim, tem que conseguir entender, né, visualmente, assim, de uma forma mais tangível. Onde é que número é esse? Então vamos trabalhar para isso. Mede de novo. O índice de 80 foi para 60, olha só. Toca a ficha, libera mais. Porque essa discussão de libera índice é um negócio infinito, né, Luiz? Luiz que trabalha com verticalização deve ter isso no dia a dia da ação. Sim. Não, e esse é o ponto principal, né? Que também não precisa necessariamente ser de cidade em cidade, pode ser entre bairros do mesma cidade. E também uma das outras problemáticas que os planos fazem, né? Eles pegam e homogeneizam o índice. Os índices são muito semelhantes entre bairros. Então, com dados desse tipo, tu consegue ver onde está com demanda de crescimento. Exato. E potencializar esses índices. Não é que nem aqui em Porto Alegre, que é de 1.3, 1.6 para 1.9 ou 2.4. Não. Onde tem demanda, mete pau. Porque aí sim também entra naquela outra característica de descaracterização, né? Claro que a gente vai descaracterizar o nosso território, porque a gente pega e espalha todo o índice igual para tudo. Né, para toda a cidade, né? Por isso que esse monte brota, esse monte de pipocar de edifícios espalhados e vem, está aqui no meu bairro de casa, está crescendo um prédio. Não, porque está tudo espalhado. Sim. Né? Dentro dessa ideia, assim, como é que a gente... Acho que hoje existe uma grande dificuldade, a gente escuta as pessoas pouco informadas. Porque está descaracterizando a cidade, vai começar a subir um monte de prédio, querem verticalização, querem mudar tudo. Como que a gente explica para as pessoas de uma forma, né? De uma forma dócil, ou educada, amigável, ou inteligente, amigável, de que isso é cidade. Que desenvolver uma cidade é isso. Do contrário, a gente estaria numa cidade de interior, onde a proposta é realmente se manter aquela coisa mais familiar, menor, enfim. De que forma a gente consegue, acho que com números e dados financeiros, né, explicar, acho que muito do que tu trouxe, né, Lu, assim, com vocês ali com as edificações, como que a gente consegue trazer isso mais para a população entender? O que eu vejo... O problema, assim, é que a discussão, ela sempre acaba indo para o maniqueísmo, né? Ou a gente vai do 0, ou a gente vai para o 100, né? Então, quando se fala, até eu acho que, assim, os próprios políticos, daqui a pouco, eles não têm essa sensibilidade, né? Quando vão, daqui a pouco, fazer uma campanha para prefeito, alguma coisa assim. Não, porque tem que aumentar muito a altura, tem que liberar a altura. Calma lá, sabe? Eu acho que existe um meio termo nesse debate, e daqui a pouco, assim, aumentar a altura no centro,
sei eu, quarto distrito, alguma região que já está consolidada que permite esse tipo de situação, ok. Mas daqui a pouco existem outros bairros da cidade, como o próprio Luiz estava falando, a cidade, ela é uma só, mas ela tem características diversas, ela é multifacetada. Lugar de lugares, né, Júlia? E por que a mesma regra que funciona para o centro ou para a cidade baixa, claro, aqui em Porto Alegre tem a diferença de altura, mas a mesma regra de afastamentos, por exemplo, é igual para toda cidade. Exato. Não, e sendo que cada bairro, cada distrito tem suas características. Tá? Então, no momento que a gente entrar nessa discussão mais rasa do altura ou não altura, vai ser difícil de mostrar para o leigo. Né? Claro. Quais são os benefícios de uma região estar mais adensada, outra região estar menos adensada, tem a questão toda da morfologia, né, que se fala, né, a forma urbana, a forma do quarteirão, que daqui a pouco tem que ser respeitada, em uma região é de um jeito, outra região é do outro. E isso eu acho que cabe, né, a nós, arquitetos, e eu acho que até o Instituto Cidades Responsivas, ele tem uma preponderância legal nisso, sabe? De vocês conseguindo mostrar isso, inclusive através de números e dados, A ideia é todas as formas. Mas a Eu gente tem que ter um jeito de atingir esse público dos não arquitetos. Eu Mas ia às vezes pedir- fala muito para arquitetos, sabe? Enquanto a Lu vai falar, tu bota pra gente na tela, por favor, Felipe, aquela imagem dos índices. Eu acho que a gente consegue explicar um pouquinho melhor isso que a gente tá falando com... Eu coloquei duas imagens, uma ao lado da outra ali, que a gente tem Paris, com índice construtivo 5, e ao lado a gente vai ter a cidade de Porto Alegre, que o nosso índice é bem menor. E aí a gente tem, parece que Porto Alegre é muito maior, tem muito mais prédio, muito mais adensado, enquanto a gente tem Paris com índice 5, com prédios mais baixos, onde ocupa maior o terreno. Eu acho que essa imagem que pode auxiliar a gente a explicar um pouco mais essa questão de espraiamento e alturas, enfim, né? Que acho que se a gente utilizar melhor o terreno, talvez a gente possa colaborar para isso, né? Não sei se corrobora com o que vocês vêm falando ou não. Contigo, Luiz. Comigo? Contigo, Luiz. Sim. Porque o que acontece, né? Tipo, a gente tem uma legislação que ela induz ao vertical. A gente tem um índice baixo, mas por causa das nossas taxas de ocupação, recuos de altura de todos os lados, faz com que os nossos prédios sejam mais finos, digamos. Por mais que os de Porto Alegre não sejam tão finos, eles sejam mais robustinhos. Robusto, né? Em comparação com São Paulo, Goiânia e etc. Só que esses regramentos que a gente tem sobre o lote, ele faz que, por exemplo, Paris ali, tu falou índice 5, os prédios têm de 5 a 7 andares. É porque praticamente eles ocupam todo o lote para se verticalizar, digamos assim. Né? Enquanto Porto Alegre, com essas regras laterais, frontais, de fundo e essa taxa de ocupação, faz que o prédio, para ter 1,9, precisa subir mais ainda, né? Para atingir essa métrica, né? Então, necessariamente, a altura não significa essa densidade ou não, mas ela ajuda, né, a densificar. Portanto, se Porto Alegre, se Paris tivesse índice 10, por exemplo, ia precisar da altura para se densificar ainda mais. Né? Mas eles têm acho o grande problema, falando especificamente do nosso plano diretor, né, o que a gente tem é um grande problema de envelope, né? O que é o envelope? É como se a gente tivesse vamos dizer, o envelope é a forma do bolo, né? E a gente tem todos os ingredientes para colocar naquela forma do bolo, só que muitas vezes a gente tem mais ingredientes do que a forma suporta. Então a gente vive num eterno aperto, né? Tanto que os nossos prédios, aí sim que a legislação influencia, né, na forma dos prédios e na arquitetura, né? Porque todos são iguais. Né? Então a gente não tem muita liberdade aí, nós até, isso também é um pleito das BE, né, de a gente conseguir ter um pouco mais de liberdade na forma, isso a gente só vai conseguir tendo um envelope maior, ou seja, tendo uma camiseta maior para a gente conseguir ter um pouquinho mais de liberdade, né? Até o professor Benami Turknits que fala que o ideal é que se tenha uma folga de 30% do envelope para a gente conseguir ter uma arquitetura legal. Tu sabe que essa questão do envelope, né? Eu gosto muito nas aulas de mostrar o plano de Nova York, eu acho que é de 1906 ou 1903, né? Que tem que o envelope é uma diagonal do eixo da rua. Eu gosto muito dessa ideia, tá? Porque, na verdade, o que a gente vai ter no nosso plano atualmente, que a gente vai gerar um envelope também da mesma maneira, só que daí com um monte de númerozinho, um monte de exceção, um monte de regrinha que lá, ao fim e ao cabo,
você vai ter um envelope morfológico. Então, assim, me preocupa, enfim, né, me preocupa, mas também me estimula para trabalhar como a gente simplifica esses parâmetros, né? Como a gente conseguiria ter um plano diretor parametrizável também, de modo que houvesse uma maneira mais simples das alterações serem, inclusive, monitoradas, né? Então, se você tem lá um monte de númerozinho, um monte de coisinha, um monte de taxinha para chegar no envelope, bom, vamos chegar no envelope, né? Respeitando daqui a pouco o eixo da rua, sombra, visuais, etc., uns parâmetros que sejam mais abrangentes e menos engessados, para a gente também conseguir ter esse urbanismo mais propositivo, que eu acho que é a ideia do urbanismo contemporâneo, né? A gente trabalhar com uma ótica de maior proposição. Eu queria retomar um pouquinho só a questão que a Júlia comentou antes dessa coisa da cidade ser esse lugar, esse corpo heterogêneo, né? Daqui a pouco, eu não quero isso do meu lado, Sim. Isso tem nome, né? Eu não quero que eu não constrói aqui, constrói para lá, eu quero ver o desenvolvimento urbano, mas não aqui do meu ladinho, no meu quintal, né? O que a gente tem trabalhado muito com charrete, ou com essas, né, com essas condições aí de multi-agente, que eu chamo, né? Um cenário multi-agente que é a cidade, não adianta, vai ter. As pessoas são diferentes e elas vivem, né, numa cidade, quanto mais especializada ela é, mais né, dinâmica nesse sentido de tipos sociais ela vai ser. Agora, se eu coloco essas criaturas todas numa mesma mesa, né, a única coisa que faz eu ter algum alinhamento de propósito são dados. Né? Claro, tem a interpretação que a gente vai fazer, mas é onde a gente tem conseguido mais sucesso nos nossos trabalhos como instituto, é a gente trazendo dado, número 1, e número 2, eles serem muito visuais, muito palatáveis. Então, são infográficos, são mapas espacializados, a gente fazer com que qualquer criatura possa entender. Né? Eu falo de arquiteto para arquiteto. Não. Sim. Tu tem que fazer, minha mãe tem que entender, meu irmão, né? Minha tia que é bióloga vai ter que entender muito bem essa questão para poder ter a participação. Então, se eu me agarro nos dados como uma verdade, né, não é a Luciana que está dizendo, nem o Luiz, nem a Júlia, nem ninguém, né, nem Ricardo. É a interpretação da realidade. Que é que eu acho então, que é o espelhamento de realidade. Que é a maior dificuldade do plano hoje, eu acho, né? Porque o plano, ele acho que assim, até para advogados que normalmente utilizam uma linguagem um pouco mais formal, eu acho que existe uma certa dificuldade de interpretação do plano, porque eu lembro das cadeiras de urbano lá. Tem que fazer isso, tem que seguir o plano. Pega o plano, gente, pelo amor de Deus, não entendendo nada. Que preguiça. Que preguiça, eu não vou seguir. Tem isso. Não, ele te dificulta o entendimento, então eu acho que trazer muitas vezes até os técnicos, né, não conseguem entender. Não, e ele tem bug, né? Óbvio que ele buga. Entre ele mesmo. O Place nos mostra isso, a plataforma que a gente tem. Daqui a pouco tu põe todos os parâmetros ali, índice, taxa, vai ali, não formam. Então, uma coisa impede a outra, olha Exatamente. aqui. Aquela velha história, pode construir até aqui sim, só se for uma folha de papel. Mas daqui pra cima tu não tem... É a questão do envelope que eu tava falando, quer dizer, não adianta daqui a pouco a gente ter numa região lá o índice alto, 1.9, ainda tu ter possibilidade de compra de solo criado, se não entra, não cabe, não fecha. E aí, pegando esse gancho, então, de envelope e dessa arquitetura mais responsiva, né, que é o nome, adaptativa também, que é o nome da... planos, existem planos que eles atuam por desempenho, né? É no lote privado e tal, mas o edifício novo, ele se molda com o entorno, porque o que acontece, né? A gente tem um monte de leis e planos diretores que foram a cada 10 anos, a cada tantos anos, revisados. Então a gente tem lá a regra de 1960, do lado a regra de 1970, depois de 1980, e todos eles não conversam entre si. Né? E para uma cidade já consolidada, assim, já construída como a nossa, esses planos de desempenho, eles vêm assim com não regras fixas, mas diretrizes que tu vai atender, assim, tipo, ele vai te dar uma regra geral e tu vai demonstrar, assim, segue o alinhamento entre os dois edifícios, o da década de 80 e da década de 2000, né? Permite a entrada de 2 horas de luz na fachada tal, não sei o que. Então, tu vai propor para a prefeitura a tua alternativa com estudos, né? Com estudos de insolação, estudos de volumetria. E muitas cidades... Cidade propositiva. Londres, né? A Londres está sendo precursor assim, nesse sentido. Tu apresenta uma série de estudos para aprovar o teu projeto. Mas isso é interessante você estar falando. O único ponto que eu vejo assim é como é que é a resposta, no caso da Prefeitura de Londres, em relação a isso. Eu vou lá e proponho algo
e existe uma resposta na hora ou vai ser feita uma avaliação? Eu digo isso sob a ótica do investidor, né? O cara que vai comprar ou permutar o terreno. Como é que eu preciso ter certeza? Né? Eu vou ter um ciclo de negócio que é no mínimo durante 5 anos, que vai ter um risco danado, né? Todo um desembolso de caixa. Como é que eu vou ter essa certeza? Tipo, bom, é como se fosse uma DMI? Seria isso? Tá, vamos lá. Tipo, sem contar a dificuldade que a gente tem aqui de conseguir um contato com o Não, acho que é legal, esse exemplo de Londres. É um caso mais liberal, digamos assim, né? Em Brasil também a gente tem autolicenciamento em Recife, que daqui a pouco também pode ser um modelo para a gente se inspirar. Tem que ter uma mudança de modus operandi, na verdade, para atravessar, Luiz. Não, mas é isso mesmo. Legal discutir isso porque mas é uma mudança de paradigma, assim, né? Porque é que, querendo ou não, para quem lá avalia os nossos projetos agora, digamos, é fácil e é como eles sabem fazer há 60 anos. Vai lá, obedeceu o recuo, obedeceu isso aqui, bom, beleza. Mas, por exemplo, Londres é um pouco mais, digamos, entre aspas, assim, liberal, assim, porque tu propõe a coisa mesmo e eles vão discutir num conselho dos boroughs lá, dos bairros, se aquele prédio... Claro, se ele é excessivo à paisagem, né? Se ele vai realmente aparecer na cidade. Existem escalas, né, de projetos a serem aprovados. Mas em Toronto, por exemplo, que daí já é um grau que já existe uma condicionante assim, um pouco mais, não vou dizer rígida, assim, mas tu sabe que o que vai acontecer, tu segue essas diretrizes e tu apresenta estudos do teu projeto que ele está atendendo essas diretrizes. Se ele estiver atendendo o estudo de alinhamento, o estudo de sombra, o estudo de vento, o estudo de insolação, beleza, eles vão aprovar o teu projeto. Se tiver alguma coisa ou não, né, de desacordo, aí sim, aí tu vai ter que rever. Então, ele é muito, chega a ser semelhante, né? Só que em vez de o técnico lá da prefeitura ficar calculando o teu recuo, confiando, não, ele vai confiar em estudos de técnicos ali da insolação, do sombreamento, né, do alinhamento, Eu acho que tem um tema aí que é a gente pensar nessa questão da responsabilidade que a gente tem. Então, a gente tem que, inicialmente, ter uma formação muito boa para tu ter boas proposições, né? Acho que isso daí também me estimulou a criar uma escola. Acho que a gente tem que ter confiança no proponente. Mas vamos lá, que tá aí, passou, né? Aprovou o sistema. Aqui a gente não está garantido ainda, né? Não, porque daí a gente pode sofrer alguma questão, o Ministério Público pode incidir. Então, quer dizer assim, a gente não tem essa autonomia de ação. Sim. Nossa, bem pouca, né? E essa questão do Ricardo, como é que eu vou ter certeza? Não vai. Não vai, nem aqui não vai. Não vai ter com as regras rígidas. Eu gosto de assim, projetar com o inesperado, trabalhar com a ótica da incerteza. É óbvio que a gente quer segurança jurídica. Aqui tu tem, a não ser que tu queira propor algo fora dos parâmetros, mas sim, tem, claro. Mas ainda que tu é muito mais seguro, né, isso. Mas ainda que tu consiga liberações, a gente viu ali agora, teve o prédio da Meunique ali na Duque, do lado do museu, que estava liberado até então e foi embargado. Sim. Por causa de um museu que disse que não vai ter insolação sobre o prédio. Então, de que forma a gente consegue... Aí a gente até sai um pouco de plano diretor, né? Porque... que aquilo ali é uma excepcionalidade, né? Acho que aquilo ali foi algo assim, foi aproveitado uma aprovação de um projeto antigo lá de 1970, se não me engano, que estabelecia uma altura maior que o normal, e eles ainda quiseram aumentar um pouquinho a altura. Então, é uma excepcionalidade, inclusive, da lei do plano diretor. Então, acho que assim, não é um melhor exemplo para a gente utilizar para isso que a gente está conversando. Sim. Mas eu fico pensando num lote normal, padrão, quer dizer... a gente só vai ter a segurança mesmo quando tiver o projeto aprovado, carimbado e depois lá até no registro de imóveis, né? Mas a gente, de certa forma, consegue ter uma certa segurança. Eu não estou sendo isso que tu está falando, assim, muito antes, pelo contrário, eu sou muito a favor disso. Sim, tu tá sendo só provocativo de entender. Exatamente, eu estou vendo como é que a gente poderia aplicar esse caso para uma realidade nossa aqui. Sendo que nem todo profissional, quer dizer, daqui a pouco tem uma responsabilidade tal, né? E eu acho que a nossa cultura é um pouquinho diferente da cultura europeia, né? De ter a responsabilidade de, não, eu quero fazer o melhor para a cidade, né? Então, acho que sim, acho muito legal, mas como isso poderia ser aplicado? Coloco aqui mais como uma provocação nossa, né? Eu acho que com essa apresentação desses estudos mesmo, estudo de sombra, estudo de insolação, que softwares, acho que
maioria dos softwares hoje que a gente utiliza para projeto tem e pode se qualificar ainda Pois mais para daqui a isso. pouco se botasse parâmetros, Não, né? parâmetros, dentro porque Tem que ter Tem parâmetro. que tu ter, entra, né? Tu se bota tu- parâmetros lá, entra no software, eu A quero gente- fazer tal e tal coisa. Mas a gente, agora o plano, o setorial do centro aqui, ele tá com esse parâmetro, né, da altura, ser ali um cone das alturas Sim. próximas, então ele já tá um pouco Sim, mais é o que a amigável prefeitura nesse tende a ir. sentido. Até legal, o Luiz escreveu um artigo sobre isso que eu achei muito sim. bom, Luiz. É, Podia o- falar sobre isso. Então, pegando esse gancho do centro, é o que a prefeitura está atendendo aí mesmo por essas regras mais de desempenho, digamos, do edifício no lote, né? Mas daí, para não entrar nesse juridiquês aí, a gente precisa ter diretrizes claras para onde ir, para onde seguir, né? E o centro de Porto Alegre, eu lembro que vai fazer 3 anos dessa aprovação, fizeram um esforço enorme para essa aprovação, porque é um plano realmente muito bom, assim, de requalificação do centro, né? Mas e aí, onde é que estão essas diretrizes? Como é que se projeta no centro? Ninguém sabe. Mas é como o quarto distrito, saiu todo aquele projeto Também. pro 4D, saiu a liberação para um edifício ali maior, enfim, mas e aí? Tu não É, vê, a gente tem a fábrica ali no quarto distrito e tu não vê essa movimentação para que vire um espaço pujante novamente. É, exato, porque tipo, tá, beleza, a prefeitura está analisando 1 a 1, mas analisar o 1 a 1 é tu dar combustível para ir em conta do teu projeto, porque tu vai aprovar de um jeito, o outro vai lá aprovar, daí vão descobrir que esse aqui foi liberado tal coisa e esse daqui não. Pronto, tá aí a grande briga de Ministério Público entrando, de quem é do contra entrando contra o empreendimento. O que é de todo mundo não é de Não é de ninguém. ninguém. né? Essas Eu diretrizes gosto de dar o exemplo da criança na pracinha, né? O pai tá olhando, a mãe, né? O pai acha que a mãe tá olhando, a mãe acha que o pai tá olhando, não tem ninguém olhando. Assim, entendeu? Então, essas diretrizes têm que ser claras. E pegando um pouquinho do gancho, né, ali do caso da Duque, que nem o Ruschel falou, é até engraçado, porque o prédio ali, ele tá como um prédio ainda em construção, em construção desde a década de 60. Mas para tu ver como essas nossas regras são rígidas, né? Realmente, a regra do patrimônio do Estado, ela diz que qualquer edifício do lado ou próximo ali a um bem patrimonial, ela tem que ter no máximo 45 metros. Mas quem garante que um prédio de 45 metros não vai fazer tão mal ao lado contra um prédio de 20 metros, de 60 metros, Sim. de 100 metros? É uma lei, tipo, Tem que extremamente rasa. Tem que ter uma onde é que reprogramação saiu, de Sim. divisão, de Exato. pensamento. E assim, e é um museu ali, tipo, não tirando os méritos do museu, que é lindo, mas é um museu de 2 andares, não é um edifício de 5 ou uma Sim, coisa. e por que o edifício lateral não potencializa a dinâmica do térreo, Pois do é, por que museu, isso? e não aumenta a densidade de pessoas que Conexão. possam usar o museu e Que etc. é o que estava previsto no projeto, né? Que fizesse essa ligação da Isso. Fernando Machado com a Duque. Então, se Só a que lei de outras- patrimônio tivesse assim, a diretriz, olha, tá do lado de um museu, ele tem 2 andares. Bom, casa ali a altura da base do centro, a altura da base com o museu, ativa de tal modos, ativa de tal modos, Quem e tu tá mostra. caminhando percebe o quê, né? Quem tá na rua Exato. caminhando, o observador tá percebendo o quê? Que era Coloca uma... essas diretrizes em vez de 45 metros. E, bom, beleza, tem uma base inteira de garagem ou uma grade com um jardinzão. Que era, Pode. era um Pode. ponto que eu ia abordar também depois, que é a questão dos recuos hoje e a questão de segurança também, mas principalmente essa questão de caminhabilidade da cidade. O quanto a gente perdeu, se a gente for pensar ali na Andradas, o próprio centro aqui, pode o centro ser mais perigoso, sujo hoje, não tão convidativo, mas tu te sente mais seguro de caminhar nas ruas do centro do que caminhar na Boa Vista, por exemplo, que se diz um dos bairros mais seguros da cidade, porque os prédios estão... É uma portaria recuada, com grades, tu não caminha com ninguém. Eu até vi só para trazer dados aqui pra gente, o Anthony trouxe numa apresentação dele, falando que os recuos laterais de 2,5 metros passam aproximadamente 15 pedestres por minuto na rua. E quando o recuo é de 15 a 20 metros, que é o que a gente acaba tendo entre um prédio e outro, às vezes, né? São 3 pedestres por minuto. E aí, quando os recuos frontais, eles são de 1 metro, passam aproximadamente 11 pedestres e meio por minuto. E
quando esse recuo é de 5 metros, que é o que a gente tem aqui normalmente, 4, né, ali, passam 2,3 pedestres por minuto. Ou seja, a gente tá influenciando muito mais a cidade a ter cada vez mais carros, e tá a questão que a gente falou de trânsito, enfim, né, e cada vez menos a caminhabilidade. E eu acho que conecta muito com isso. Se houvesse um olhar para isso, o museu ali ficaria perfeitamente conectado com o prédio, a gente não estaria tendo não existiria essa discussão hoje na cidade, né? Que de novo se tornou a discussão maniqueísta, né? Entre altura e não altura. E não se explorou o que era um dos grandes méritos desse projeto, que é essa ligação entre a Fernando Machado e a Duque. É o nível humano, né? O nível da rua. Agora, essa questão do Antony está colocando aspectos bem configuracionais, né? Da geometria espacial. Mas tem outra questão que é realmente do que a gente chama fachada ativa, né? Também a gente está acostumado a achar que fachada ativa tem que ser necessariamente um comércio ou alguma coisa pública. Na verdade, a gente tem um salão de festa, né, de um edifício voltado para a rua, ou gerar alguma dinâmica do próprio edifício voltado para a calçada, isso também já vai ativar o território. E outra coisa que eu acho bacana da gente colocar, acho que tem que desmistificar isso, sabe? Porque fica nessa ideia assim, mas eu não quero morar num edifício que tem um térreo público, com uma loja. Tá, mas então põe alguma coisa de uso condominial para, né, com os tais dos olhos para a rua. Até só fazendo um parênteses, você está falando, Luciano, a gente teve um exemplo claro disso, quando a gente lançou um prédio nosso ali na Iguaçu, o Iguaçu 537. A proposta que a gente fez foi de não ter o gradil na frente, lá no alinhamento, né? E de ser recuado, né? Tu ter digamos assim, o recuo de jardim, que hoje nos é obrigatório por lei, ter esse recuo de jardim, a gente largou esse recuo de jardim junto à calçada, então ele fez toda uma conexão. Isso também, de certa forma, é uma fachada ativa, porque tu tá passeando na rua, tu tem o jardim do teu lado, né? E a primeira coisa que a gente ficou, assim, que foi meio que uma quebra de paradigma para os prédios atuais, que todos têm que ter a grade, né? Antigamente não se tinha grade e tudo mais. A gente pensou assim, bom, daqui a pouco aquilo vai ser vandalizado, né? O pessoal vai lá e vai pichar e coisa e tal. Até hoje. Então é isso, sabe? A coisa do uso, as pessoas passando, tu meio que inibe o cara a fazer qualquer tipo de vandalismo. Com certeza. E tem Desculpe, essa questão. Luciana, Não, eu só ia completar com a questão dos parâmetros que. Vamos lá, se a gente tivesse que usar um indicador de vitalidade de calçados, como é que a gente criaria isso? Fazendo um exercício aqui, pensando. Quais seriam os parâmetros, né? Então, o Antony está apontando aí parâmetros de geometria espacial. Outros parâmetros seriam, então, de aspectos que gerem dinâmica ou que gerem cuidado, e olhos e etc. O centro, que você disse que daqui a pouco ele pode ser mais seguro do que a Boa Vista, né? Se você for para o final de semana, não vai ter a mesma sensação, porque daí está fechado o comércio. Né? Então, quais seriam os parâmetros? A geometria do espaço, o tipo de uso e atividade, o envolvimento ou pertencimento, a gente já teria 3 ótimos parâmetros aí para garantir algum tipo de dinâmica e segurança. Né? Que daí eu acho que a gente entra numa questão que eu também queria abordar, que é a questão de zoneamento, que a gente tem hoje no plano, que é uma grande dificuldade, que cria um espraiamento da cidade muito grande, a gente acaba deixando as periferias muito afastadas. Como se vê essa... não sei se acabar com esse zoneamento que existe hoje, mas como a gente integra mais a cidade? Eu acho que eu vou fazer um gancho com a minha fala de abertura, né? A gente ainda vive o planejamento urbano modernista, né, gente? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, para começar, tem que... quebra de paradigma, reprogramação, modus operandi, a gente tem que mudar. O zoneamento, ele deve vir por conflito, por impacto, do tipo, né, uma coisa que não... É óbvio que tu não vai... A gente já fez um pouco isso com a questão industrial, né? A gente tinha um distrito industrial e isso aí é característica no mundo, tu reaver os distritos industriais que outrora foram apenas industriais, e a gente já entendeu que não dá. Vamos medir a indústria, então, por impacto. Né? É muito barulhento, é muito fedorento, é muito complicado. Óbvio que não pode estar do lado da minha casa. Agora, eu não posso não permitir que uma jovem empreendedora que quer fazer bolo não possa estar, né, com uma mini indústria ali do lado da minha casa. Então, assim, por impacto ou por comodidade, né? Incomoda ou não incomoda o vizinho? Aquele princípio da não agressão, vamos dizer, né? Eu acho que o zoneamento também, ele diminui muito a sensação, o bom senso. Eu acho que ele acaba...
ah, não, então aqui é a minha área industrial, eu posso fazer isso. Ou se não, se a gente tá, de repente, eu levo uma confeitaria para um local mais residencial, aí aquela pessoa se sente no direito de reclamar de qualquer movimento de trânsito que tenha de pessoas chegando para comprar o bolo, porque é uma área residencial. Eu acho que tu diminui muito o bom senso também, né? Sim, guria, agora não, tô dando risada porque eu tô me lembrando de uma coisa que aconteceu semana passada, que a gente tem o escritório no Oswaldo Aranha ali, tem um pátiozinho que é absolutamente intra-quarteirão, né? E aí a gente já tentou botar uma churrasqueira ali, né? Não deu certo, etc e tal, mas a gente estava ali conversando, né? E aí o vizinho abriu a janela e falou, tá esse barulho aí! Aí eu disse, pois é! Estamos vivendo? Assim, tipo de tardezinha, assim, de tardezinha, não era de noite, né? Porque a gente sabe que 10 horas ali a gente tem que fechar, ok. Daí era de tarde, daí ele assim, vai fazer barulho na sua casa! Mas eu tô na minha casa. Então, né, é o princípio da alteridade também, né, empatia, essas coisas todas, assim, a pessoa não aguenta, não suporta barulho, não pode estar morando. Bom, enfim, todo respeito, tá? Qualquer criatura humana que... a gente também tem que entender quais são nossas próprias demandas humanas e nos adaptar a elas, sem incomodar e confrontar, né, o destino do outro ali. Mas, enfim... Mas sim, com certeza, assim, o zoneamento fez criar essas... então já que eu tenho uma área residencial, não tá. A minha casa, é só minha casa aqui, é só residência, só meu vizinho querido ou aquele outro que eu não gosto e mais nada. Não pode ser assim, não pode. E o nosso olhar agora, porque querendo ou não, dificilmente a gente vai ter um crescimento demográfico como a gente teve no século XX, né? E por onde que a nossa cidade foi toda moldada ali, um crescimento forte até os anos 60, depois um outro bom maior ainda. Ao contrário, né, Luiz? A gente está diminuindo. A gente está diminuindo. Então a gente tem o nosso olhar agora é consertar, né? O nosso olhar, na verdade, agora é consertar o que foi feito durante esses 60 anos que a gente está vendo, assim, que não deram certo. Claro, as pessoas que pensaram aquilo naquelas 60 anos atrás tinham uma visão que a coisa funcionasse, mas não deu certo. As necessidades são outras, né? Então a gente precisa consertar, né? Que aí entra muito nesse casamento de edifícios, né? Essa questão do zoneamento, ter ou não o zoneamento, né? Consertar, você está se referindo à concertação econômica? Também. Operação consertada, consorciada, vamos abrir esse leque de Também. conserto. Isso é uma coisa, né, que se discute muito também, né? Ao último censo, Porto Alegre teve um decréscimo, né? Aí todo mundo diz, não, mas então, para que construir mais em Porto Alegre? Para fazer mais coisa? Vai vender para quem? É que se a gente também sempre partir dessa lógica, né, a gente não vai fazer nada. Nunca. Vamos para casa agora e vamos ficar lendo, sei eu, né? Mas... então, assim, como é que a gente pode tornar a cidade mais atrativa para, primeiro, não perder os talentos, para não ter esse êxodo, e para atrair pessoas. Né? E Porto Alegre tem uma série de potencialidades, até... Quando teve a primeira conferência do plano diretor, foi ano passado, se não me engano, né? E eu acho que eu coloquei na minha fala, até pediram para falar em nome das BEA, eu falei assim, tá, mas o plano diretor também precisa identificar as vocações de Porto Alegre. Quais são as nossas vocações? O que a gente quer ser? A gente quer ser uma cidade, um polo médico, a gente quer ser um polo educacional, a gente quer ser um polo de... startups, né, como tá exatamente, da inteligência criativa, da economia criativa. Na questão turística, né? A gente tem tudo para isso. Eu acho que é uma série de coisas que daqui a pouco a gente tem uma série de vocações que também o plano diretor, eu acho que a partir desses estudos do plano diretor, isso tem que ser explorado. Tem. Né? Eu acho que principalmente isso o plano deveria Exatamente. explorar, e Porque não a senão cultura do ficar edifício. Mas é lógico. A gente vai ficar sempre nesse discurso dos que não querem nada, do tipo... E aliás, a gente ouve muito falar, né? Pra que vai densificar o centro? Se tá cheio de gente morando no centro, diz, opa, Da onde? Vai tá pra mesmo? Barcelona, meu Deus. Tá mesmo, será? A Luciana mesmo agora deu um exemplo. Bom, as pessoas
caminham nas ruas do centro no comércio, mas chega às 6 da tarde não tem mais ninguém. Dados, pelo amor de Deus. Pois é. Pelo amor de E Deus. dados, então, assim... É que atualmente também, aí vamos ampliar a conversa, uma dimensão mais filosófica. A gente vive num momento em que todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo sabe tudo, Internet, exatamente. telefone mundo- na mão e todo mundo sabe tudo. Todo mundo com seu HD externo aqui, olhando Principalmente ali agora, bem em na época, né, superfície de- da de- informação. Em ano de eleição, Eleições. né? Quer dizer... Então, acho que assim, tem um ponto aí que é fundamental, né? Acho que a questão vocacional é fundamental e ela é baseada em dados, né? A gente está trabalhando com... Bom, graças a Deus eu tenho a sorte de trabalhar no que eu acredito, então sou Exatamente. absolutamente honesta nesse sentido. Mas assim, se tivesse que colocar para mim, se tivesse um remédio ou alguma coisa que a gente pudesse, né, uma gotinha que a gente pudesse botar assim na questão de planejamento dentro da cidade ou qualquer cidade, né? Escolhe uma coisa que tu acha que pode ser transformadora, à exceção dos dados, que para mim é inexorável, tá dado. É a questão da conversa multiagente, tem muito a ver com isso que o Ricardo está colocando, né? Do não maniqueísmo, da não polarização. A gente tem que entender que a cidade é um sistema complexo e ela é configurada por stakeholders de toda a natureza. Eu vou ter que sentar e conversar com o investidor, com o empreendedor, eu gosto lá de cuidar dos pássaros, eu tenho que conversar com esse cara, Exatamente. eu tenho que Isso aí. conversar com a pessoa que está ali da parte da educação, do sistema de transporte, todos os agentes têm que conseguir conversar. O tema é que eles não conversam. Não confesso. Não brigam. conversa. Viram uma... Entendeu? E aí não é uma celeuma sem fim que só deixa estagnado o nosso É desenvolvimento. quase que assim, tu chama todo mundo. Tá aqui, gente, em uma hora vocês brigam, se descabelam e tal, se dão um soco, brincadeira, mas daqui uma hora eu volto e a gente começa a falar sério, porque... Mas tem E que pensa, ter. né? Vê se consegue falar sério, né? Eu Eu acho. gosto muito de uma ideia do Paulo Reis, nosso professor lá, não sei se foi teu, mas foi meu, foi meu colega primeiro de sala de aula. Foi meu professor, depois meu colega, depois meu professor, mas é uma pessoa que permeia a minha rua, a minha vida. Ele escreveu o projeto por cenários, né? Ele tem essa teoria de projetos por cenários, que é justamente criar, observar vocações, olhar cenários. Mas uma das coisas, e outra ideia do conflito, né? Uma das coisas que ele diz é que realmente tem conflito. O que a gente tem que saber fazer é lidar com o conflito, Claro, e não negar o conflito. O que a gente faz atualmente vamos, né? O conflito existe, eu não sei como reagir, eu não sei como lidar, como é que eu, né, opero essas picapes que vão ser conflitadas, conflitivas e tal. Então, entender que a cidade vai ter conflito, mas que eu vou ter que operar, né, através dele. Eu vou ter que atravessar isso aí e conseguir resolver. Vamos começar assim, encerrando. Se a gente for deixar que era um papo, dá pra Nossa. gente fazer mais vários. né? Eu não Tá. ia Eu embora. tenho... Não, Tá a gente bom pode fazer esse papo, próximos, hein? hein? Com Com certeza, certeza, porque vai é ter. muito pano pra manga. Eu queria que vocês pensassem, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas ela vai ser muito complicada de vocês me responderem. Fosse pensar assim numa prioridade hoje, qual seria o ajuste principal necessário para o plano diretor? Começar por aqui. Nossa. Fazer. Não, para mim, eu acho que tem que se trabalhar nessa formação, nessa criação do Instituto de Planejamento, sabe? Ou de uma empresa pública de planejamento, algumas coisas assim, nesse sentido. Para ter uma entidade, um ente que seja o grande orquestrador, né, dos movimentos urbanos da cidade. Se a gente tivesse, então, de repente, um conselho do plano que fosse mais especializado. Não é conselho, é uma autarquia autarquia mesmo. mesmo. Uma autarquia mesmo. É transformar a secretaria, a SMAMOS, digamos assim, tirar a parte toda ali que tem de licenciamento e tudo mais, e transformar ela numa autarquia. O Escritório de Planejamento Urbano de Porto Alegre. Ótimo. E que ele consiga perdurar em termos até de princípios e conceitos, perdure as diversas administrações. Ele tem que ser um órgão de Estado e não um órgão de governo. Uhum. Que hoje as secretarias são órgãos de governo. Esse é um grande problema. Porque, né, as coisas vão para a gaveta, né, de governo a governo. Então, eu tenho um estudo dos projetos para o Cais Mauá, que numa linha de tempo que é direitinho, assim, muda governo, gaveta, muda governo, gaveta. Sim. Então, como é que a gente atravessa essa questão? Acho que o Ricardo tem razão, assim, acho que isso aí é uma das coisas importantes, já me atravessando antes do Luiz. Não, vamos pode fazer. ir. Eu acho que uma resposta vai complementar a outra. E aí a gente começa um novo debate, mais uma hora, pode ser. Mais uma hora, a gente... O telespectador permite. Assunto não faltaria, com certeza. Eu iria na dimensão dos dados, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é o instituto... que eu acho que eu já estou fazendo, fico feliz em saber que eu já estou tentando agir. A gente tem
muita dificuldade de infiltrar o sistema de planejamento, tá? Então, essa dimensão de acesso ela ainda é muito complicada, mas deixa isso de lado. Eu iria para uma questão de dados que podem ser operados, então, assim, né, com parametrizações que podem ser operadas, simplificar, sobretudo, o sistema, e eles serem muito visuais, né? Eu acho que a gente tem que democratizar a informação. Sem dúvida. Chega daqueles artigos, tanto. A gente Concordo plenamente com isso. É isso aí. Da minha parte, eu fico com essa escolha linda. Fazer o pessoal, quando for ajustar o plano, colocar um design. Então, montar o plano diretor vai ser Exatamente. pra ter um design. Eu acho que tem que ser uma neogêmea digital. A gente tem que chegar nisso. A gente tem que ter uma base de operação para o desenho dinâmico. Uma base voltada à gestão. E que seja assim um plano assim que não só o arquiteto e tal, que também vai adorar que tivesse umas figurinhas ali, mas não, para todo mundo abrir aquele livro e se sentir familiarizado com o que está sendo pensado para a sua cidade. Mas não é isso a minha dica, né? Não é isso o principal. Vamos para outra, então. Mas seguindo, então, que eu acho que cada uma vai complementar a resposta, assim, o Ruschel falou do Instituto, a Luciana da coleta de dados, que é pelo Instituto, e na hora de mudar, não ter medo. Não ficar assim no mesmo, vou mudar tal regrinha que vai dar para satisfeito, vou aumentar um pouquinho o índice, não vai dar para satisfeito. Não. Realmente tem que fazer um trabalho pensado, ver onde que estão as demandas, ver onde que a cidade está crescendo, está evoluindo para esse lado, onde está faltando coisas e realmente mudar, não mascarar. Terminar com essa questão de regras rígidas, né? Implementar coisas realmente que façam mudar, porque senão daqui 10 anos a gente vai estar aqui reclamando das mesmas coisas. Mesmas coisas, com certeza. Bom, pra gente, a última pergunta, agora sim vai ser a última, essa é mais pessoal. Quando eu pergunto para vocês uma boa memória que esteja conectado Porto Alegre. Agora eu vou fazer o sentido contrário, então. Vou começar pelo Luiz. Uma boa memória com Porto Alegre. Eu adoro o centro de Porto Alegre. Eu toda semana, pelo menos, vou lá uma vez, assim, de manhã, ou almoçar com meu avô, né? E a gente vai lá nos Laminutas, lá da Andradas, depois a gente faz o roteiro do cafezinho. Na verdade, é um cafezinho antes, ali na Rua Uruguai, um café brasileiro, vou lá almoçar nos Laminutas Andradas, e depois tem o cafezinho no mercado lá. Depois, para eu posso. Adoro caminhar, porque é onde tu vê a cidade viva, acontecendo, né? Aquela densidade de pessoas que eu sou apaixonado. E os prédios altos que tem por lá, claro. Te lembra do Ela Convida que a gente fez lá no Santa Cruz? Aquela é uma memória linda, vai. Foi muito legal. Aquela muito foi legal. uma memória assim. Desde lá que eu uso Desmistificando Edifícios em Altura. Tu pegou meu título. Uma palestra, né? Acho que tu deu lá, né? No Também. Santa Cruz. Isso, a gente fez uma aula dentro da cobertura, Isso aí. falando de altura na altura. Exatamente. Nada mais propício, né? É assim que se aprende, né? Dentro da coisa, falar da coisa na coisa. Eu gosto dessa ideia. Mas a questão da memória, de novo, que nem o Luiz, eu vivo em Porto Alegre desde os meus 3 anos de idade. Mas tem uma memória que eu gosto muito, que é na época que eu estava na faculdade estudando arquitetura, a gente teve um intercâmbio com os uruguaios, eles vieram para cá e a gente foi nos morros. E eu enxerguei a cidade no Morro da TV e é raro, né? Porque, inclusive, foram esses mesmos uruguaios que 20 anos depois voltaram e disseram assim, como é que vocês não, né? Eles ficam encantados com a topografia dos morros, como é que isso não tem um desenvolvimento, não é bem, né, usado isso de uma maneira legal. Então, assim, eu tenho uma memória daquele lugar, assim, da vista que eu tive, como para mim, que já vivi aqui há 20 anos, foi surpreendente. Sim. Então, eu acho que é um lugar que a gente não vive aqui dentro, né? Visitá-lo. É verdade. Bom, eu como Luiz, eu também, eu sou apaixonado pelo centro. A minha esposa até que comenta assim, mas como é que tu gosta do centro? Um lugar cheio de gente, coisa e tal. Minha mãe também comenta muito. Mas eu tenho 2 memórias legais, assim. Uma era com a minha mãe, quando ela nos levava, quando a gente era pequeno, levava no dentista. Na época, tudo que era de médico e dentista era no centro. Então, tinha um dentista, nós ia lá na Rua da Praia, nós saía do dentista e ia lá nas Americanas começando. Pra mim era grande, né? Morrendo de medo de dentista e ia nas Americanas começando. E a memória com meu pai, que o escritório dele era ali na General Câmara com a 7 de setembro, bem na esquina. E nas minhas férias eu ia lá, descia lá e ia
escritório dele, ficar desenhando. Ele é advogado, mas eu gostava de desenhar. Eu já Ah. via que eu queria ser arquiteto mesmo, né? Vai. Então são duas memórias afetivas bem fortes que eu tenho com o centro. E eu gosto até hoje, assim, de ir lá, parece que eu tô indo num lugar novo. É. Bem diferente da cidade. Gente, como eu sei que vocês vão gostar muito do presente, porque arquiteto gosta muito de café, eu vou agradecer a Origem, que mandou um kit para cada um de vocês, Opa! cheio de café. Muito É uma obrigado. sacola É para uma cada sacola um. Nossa! Obrigada! Muito obrigado, Origem. Obrigada! Origem maravilhosos. Quando chegou lá em cada um, Muito desse obrigado. gente genial. Tem cápsula, tem Poxa. pó de Minas, tem pó de Espírito Santo, Que tem legal! muita Muito coisa para obrigado, vocês se Origem. deliciarem enquanto fazem vários projetos. Ai, gente, obrigada. Aliás, E repensarem. Tem no supermercado para Tem. vender, eu já comprei. E repensarem muito sobre o plano, então, para nossa próxima conversa com muito café da Origem. Legal, muito obrigado. Obrigada, Agradecer gente. também nosso parceiro Companhia das Águas, que entregou as águas aqui pra gente. Eles fazem entrega em casa. E convidar vocês, então, para acompanhar a gente nos próximos papos de Poa aí, que a gente vai continuar trazendo várias histórias provocativas e várias soluções para Porto Alegre, olhando de fora, olhando de dentro e pensando como que a gente pode melhorar o nosso ecossistema. Agradeço aqui, Ricardo, agradeço Lu, agradeço Luiz, que a gente tenha outras oportunidades da próxima vez de, quem sabe, tá agradecendo as mudanças que o plano trouxeram, Vai né, rolar, vai rolar. para Porto Alegre. Tomara Vai que a gente rolar. consiga viver isso, gente. Então, Vamos lá. uma obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigada, Júlia. Um prazer estar aqui. Não agradeci no início, agradeço agora. Tá brindada a companhia de vocês e trocar uns exemplos com vocês. Muito bom. Sucesso para nós aí na nossa Empreitada. ideia, né, de Isso uma aí. cidade como a gente imagina que ela Continuar pode ser. perseverando, esse é o lema. Valeu, Isso aí. Júlia. Show de bola. Obrigado, Obrigado, Júlia. hein? Obrigado, pessoal. Obrigada. Curtam o vídeo, nos acompanhem aí. Semana que vem tem mais um episódio. Tchau. Tchau, tchau.